RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Está começando mais um Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Nós temos um time no nosso programa de hoje, que é Maria Manuela Bento Pereira e Joana Deik, duas arquitetas que vão contar sobre Casa Cor, seus projetos também extra Casa Cor, vamos saber novidades. A Adriana Mota, que tem o dedinho dela na RDC TV, no que vocês veem. E também o arquiteto e artista Fábio André Heimer. Acertei, pelo amor de Deus. Acertou. Este sobrenome. Acertou. Já estamos aqui posicionados com um disco voador ao meu lado. Que é isso, Fábio André? Eu amo essa linha de luminárias deste guri. Esse é um projeto que eu desenvolvi lancei em 2015 e eu estudei um pouco de design e era um projeto artístico e que eu me apropriei de elementos do design para construir ele. Fiz uma série, usei as regras do Gestalt, né? Formas puras, figuras geométricas simples. E tudo principiou a partir de uma música da Rita Lee. Olha só! Por incrível que pareça. Que música! Nave Maria. O arranjo, ela cita, fala da Ela Nave Va, que é o filme do Fellini. Daí eu fui ver o filme do Fellini, encontrei no YouTube tudo, e a nave é um barco. Mas só que o arranjo me remetia a uma nave espacial. E aquilo me incomodou durante mais de 10 anos. Eu só conto 10, foi muito mais. Eu tinha que fazer uma nave espacial, E por essas coisas ficou meio inconsciente, meio gravado. E depois que eu estudei design um pouco, assim, eu resolvi me apropriar desses elementos e pesquisei materiais, né? Encontrei o acrílico como elemento mais leve e mais resistente à proposta. Sim, tem versão transparente. Tem transparente. Tem azul, não? Tem azul escura e o legal do acrílico é que ele projeta uma luz colorida, que aqui não vai dar para ver, infelizmente, mas ele tem uma luz colorida. E mesmo que eu não tenha essa lâmpada ali ligada, ele tem essa questão meio arquitetônica e dizer? luminosa, sim. Então ele tem uma aerodinâmica, porque a luz já vai para cima, então de cima ele tem uma outra. Uma vez arquiteto, sempre arquiteto. Agora o artista está expondo até domingo no Memorial. Não é isso? Memorial do Rio Grande do Sul, suas obras em desenho. Sim. E elas têm alguma relação com a tua vida arquitetônica ou não? Alguma outra música te inspirou? Não. Da onde surgiram esses trabalhos? Tu fizeste tipo de uma retrospectiva, um olhar para trás até hoje? Uma linha de tempo. Uma linha de tempo. Tu é muito jovem, né, Fábio? Amém. Fazer uma retrospectiva. Não dá certo, não ia dar jovem certo. E calmíssimo, gente, ele está muito calmo. Ele é super acelerado. Muito acelerado. Isso aí é tudo mentira. Porque a gente aprende a ser menos espaçoso de vez em quando eu sou menos espaçoso. Mas não, assim, há quem veja ali no meu desenho algum registro nos primeiros, de 2012, mais arquitetônicos, alguém vê aqui curvas de níveis, enfim. A gente tem imagens para mostrar aí, gente. Mas podemos continuar falando, olha só. Ok. Então, mas assim, surgiu assim, o meu interesse, assim, eu tinha os lápis de cor, aquarela e o grafite, né? Eu gosto muito do papel, eu não consigo me livrar do papel. Eu vim da pintura, na verdade. E o que acontece? Eu pensei, eu tinha que usar esses lápis de cor, daí dormi, no outro dia eu acordei e pensei, se eu tiver linhas meio horizontais e outras que se cruzem e mudem de direção e trabalhar com uma volumetria, eu vou ter um assunto, né? E a partir daí eu não parei mais. Os meus trabalhos me levaram em 2014... Não, 2012 eu classifiquei para Simões Lopes Neto em Pelotas. 2014 eu participei da abertura de uma coletiva na Galeria New Creators, em São Paulo. E teve uma no exterior também, não teve? Teve. Puxa, eu acho que eu não trouxe essa foto. Eu mandei para uma convocatória da Set Gallery
Em Londres, né? Isto, e casou-me na época, eu tinha uma sobrinha minha que estava morando lá e ela foi, e era uma convocatória que tu se inscrevia, mandava o trabalho, mundial, e ficou aberto durante um bom tempo. E eu recebi quase de aniversário, assim, dia 9, meu dia de aniversário, 9 de abril, recebi o resultado, eu estava classificado. Maravilha. E esse é mais do início, ó. Mas não, elas têm um diálogo, né? Entre elas, assim, as fases dos seus desenhos. Tem um fio condutor, sim. Eu, pelo menos, acredito que vejo nisso, né? O volume, o apelo tátil do papel é uma coisa muito sedutora. Eu não sei, eu não consigo me livrar, embora a pintura me chame, tá na hora de eu voltar para ela, assim, mas E é uma coisa absurda, porque é completamente oposto da minha personalidade. Sou muito expansivo, eu devia estar fazendo, jogar tinta no chão. Bem gestual, né? Isso, isso ali é muito contido, é muito preciso. É quase um exercício de disciplina. É mais ou menos como tu estás falando calmamente aqui. Porque eu estou exausto. Eu fiz tanta coisa para poder chegar hoje. E que lindo, da última série, ó, última etapa aí. Ah, esse é dos mais recentes. Mas esse está lá no... Todos esses que eu trouxe aí estão lá no... Estão no memorial. Estão no memorial. Esse é deste ano, do ano passado para cá? Deste ano. Essa série, nesses São tons quantos aí, dessa série mais recente? Eu tenho uns 12 ali. O total, eu acho que deu mais de 35 obras, assim. Eu trouxe bastante... Esse é bem no início, ó. Esse foi para o Simões Lopes Neto, 2012. Certo. Né? São todos originais expostos? Todos originais, todos. Tu chegaste a fazer gravura também, Fábio? Nunca fiz gravura, lito, essa parte assim com papel, eu nunca me inteirei, não. Eu não tenho a menor ideia como se faz. Eu tenho uma ideia muito vaga, inclusive. Sim. Imagina, parece que o processo é mais demorado ainda, né? Eu acho que já me impõe. Olha, esse da nova fase, esse é o primeiro, ó. Esta fase... Tem quase uma figuração ali. Ela busca quase. Tem gente que já viu horrores, não vale dizer. Às vezes as pessoas encontram umas coisas e depois me responsabilizam. É curioso, né? O artista cria com um ímpeto ou uma intenção e o espectador vê completamente diferente. Né? Mas é legal. E me reporto muito a deserto de pedra. Eu tenho um interesse por deserto de pedra muito grande. Isso foi no IAB 2015, né? Aí estão todas elas. Olha a sombra colorida ali, ó. Interessante. A gente demorou mais de uma semana para resolver essa luz aí. Hoje eu estava de manhã em Bento Gonçalves no Fórum Design Movergues, falando e conduzindo um painel sobre tendências 2018 de Milão. E eu mostrei uma mesa da Natuzzi, onde havia um pé de madeira e um tampo de vidro, onde, a meu ver, a sombra que os recortes faziam, exatamente como na tua obra, faziam parte da obra. E com outros designers que eu falei aqui, olha que maravilha isso, eles falavam que não só o que tu desenhas, a forma é o teu trabalho, o vazio também é, a sombra também é. Não é verdade? Ali ao fundo a obra do Hugo França, lá na Vila Berti, ó. Ah, é verdade. Eu lembro. Fomos juntos, fomos com César, fomos juntos. Exatamente, eu lembro da posição dessas obras lá. Me aproveitei. E depois eles estiveram no ambiente da Lídia Maciel, se não me engano. Sim, lá. saiu na Vogue essas obras. Essas aqui saiu na Vogue, ficaram duas lá para Lídia Maciel, para a mostra da Vila Berti, e saiu na Vogue. Né? Aí já a exposição no espaço aqui do memorial. São duas salas grandes, assim, pé direito muito bom. Trabalhamos bem a luz, assim, para dar uma... Sim, porque não é só fazer a obra, tem que se envolver na museografia, na expografia, na montagem, iluminação, tudo conta, né, Fábio? No memorial, a minha curadora é Ana Zavadil, né, que assinou a curadoria, sou muito grato, né, aceitou o meu convite, fez um texto belíssimo. Adoramos textos belíssimos. E assim, enfim, eu acho que eu tenho uma linha condutória aí. Interessante essa montagem, assim, eu gosto disso. Tudo é da Ana. Eu deixei bem livre, porque senão eu tomo conta da coisa, então eu deixo ela interagir de uma maneira bem
Eu andei brincando de fazer uma montagem no sábado lá na Casa Cor, mas isso não é assunto para agora. Tu sabe de uma coisa? Deixa eu te contar uma coisa que agora tu me lembrou que sabe que eu ia te convidar, aquela primeira do conjunto ali, que eu lancei isso aqui lá no IAB, eu ia te convidar para fazer o texto. Tu vê. Mas aí aconteceu alguma coisa ali, Vai ter que fazer outra linha. Eu vou ter que fazer outra. E tô indo adiante. Não é? Sabe quando nos encontramos lá no Instituto Ling, o evento que a Mariana... Que tu disse assim... Lançamento da Mariana. A gente tomou uma cerveja, tu disse, já pensou se aquilo fosse transformasse. E aquilo que tu disse, me incomodou. No bom sentido, por favor. No bom sentido, produtivo, no sentido de ir adiante. Instigou, disse assim, puxa vida... Mexi com o rapaz, um artista. E daí tô indo adiante. Tô indo agora trabalhar com... Tô sócio da P-Design, vinculado a eles já há um bom tempo. Sim. E tomando umas dicas ali, vendo algumas palestras. E vamos trabalhar com um design assinado. Maravilha. A partir deste Mal posso aqui, esperar. Tá? Eu acho que tu não pode parar isso. Sim, ela vai adiante, porque a partir deste repertório, eu sempre tenho uma linha condutória, qualquer coisa. Deste eu vou dar sempre tem uma pesquisa, né? Eu vou trabalhar que eu vou lançar como arte, mas na verdade é objeto de design assinado. Mas as fronteiras hoje em dia estão tão tênues, tu não acha? Mas tu sabe que é muito mais para resguardar os direitos autorais, né? Porque a arte eu não preciso registrar. Entendi. Olha a dica, gente. A questão do pato ali da Fiergues, que reproduziram o pato, né? Não sei se teve aquela manifestação. Teve um artista em Londres que fez está processando. Sim. Está processando quem... Isso faz anos já, que o pato anda pelo mundo. Que a arte tu não pode reproduzir sem autorização. E o processo, o trâmite para registrar seria, segundo a P-Design me orientou, seria monstruoso, assim, muito burocrático. E não seria tão eficiente pelo tempo. E a questão do design, já que a gente está falando, é meio ingrata no sentido de que a pessoa mudar uma parte da obra já é outra obra. Então, tu vê que é a mesma, que a intenção foi copiar, mas tu não pode fazer nada. Isso é meio dramático mesmo. É cruel. Mas voltando ao nosso assunto da exposição, do teu lado designer, arquiteto, artista, tu tá com uma outra atividade agora no museu. Ele vai sair correndo daqui a pouco, para assumir no Margues o quê? Vamos contar. A minha chapa, candidata à Associação dos Amigos do Margues, foi vencedora. Estou assumindo como presidente da associação. É um trabalho, para quem não sabe, é um trabalho voluntário e que se destina a buscar parceiros, patrocinadores, apoiadores para o museu, para a manutenção do museu, para viabilizar outras possibilidades, não só a manutenção física, né? Restauro de partes, a questão da arquitetura mesmo, a manutenção. Sabemos bem como é difícil isso. Né? Mas também projetos que incentivem a arte e cultura dentro do próprio museu, né? Tá ótimo. Então, estou lá, tem uma novidade em primeira mão, recebi do editor da One and Only, que eu sou colunista, fiz a matéria de capa de novo, tinha feito... Acho que tu já recebeste uma, né? Tu estava no lançamento. Sim. Da Silvia Martins eu fiz a edição passada e agora a matéria de capa de novo vai ser a minha com o Patrick Rigon. Adoro. Me recebeu, a capa está belíssima, o trabalho dele é maravilhoso. E também, paralelo, tem a minha coluna lá de arquitetura e arte que a gente está propondo trazer mais visibilidade para os colegas, né? Porque eu acho fundamental. Então, a gente dá uma oxigenada, assim, outras possibilidades. Está cada vez mais difícil a gente mostrar os trabalhos, né? É uma luta comum. A gente está aberto aqui também para te receber, para receber quem tiver trabalhos a divulgar na linha de cultura, de arte. A gente quer reforçar, então, que até domingo temos exposição Desenhos, Memorial do Rio Grande do Sul, que vai das 10 às 18 horas. E a gente está vendo no vídeo os dados ali, domingos e feriados, das 11 às 17, entrada franca. Vamos curtir o centro de Porto Alegre, gente, que é maravilhoso, fazer um programa lá, cultural, que a gente tem muito a ver na cidade, vamos valorizar o que é nosso, a gente precisa fazer isso. Muito bem, a gente vai ao intervalo comercial. Eu agradeço muito ao meu amigo Fábio André. Muito obrigado. E conta sempre com a gente. Muito obrigado.
A gente volta daqui a pouco com a Maria Manuela Bento Pereira e a Joana Deik, que vão dar várias novidades. Quero chamar agora você que está aí nos assistindo, nos curta nas redes sociais, publique, fotografe, faça muito barulho e coloque, por favor, a hashtag RDC com letras maiúsculas e aí o nome do programa, RDC, Arquitetura e Design. Aí, neste caso, com E normal. Então, a gente já volta, fica aí nas redes sociais, curtindo com a gente. Até já. Eu estou aqui com a dupla Maria Manuela Bento Pereira, mãe da Maria Cândida, presente, e a Joana Deik. Estou aqui. Aqui para a gente conversar sobre vários assuntos de arquitetura e interiores. A gente poderia começar conversando, meninas, sobre paleta de cores. Olha a roupa das duas, se não estão na mesma sintonia, elas não se combinaram, mas acertaram o foco nas mesmas cores. É verdade. Não é? Olha só, eu quase vim também na mesma, né, a mesma vibe, mas a gente não combinou, foi uma pena. Meninas, eu sei que nos projetos de vocês têm na questão de paleta de cores um elemento comum que mais ou menos acompanha vocês, né? Vocês podem me explicar agora qual é esse elemento comum e por que vocês adotam ou adotaram eles? Na verdade, realmente as cores se repetem, assim. Eu acho que a gente gosta muito de trabalhar com branco, cinza, madeira. Acho que são cores que a acabam madeira aparecendo bem sempre marcante. nos E como a gente já tem alguns anos de escritório, que não dá para contar quantos. Ah, sim. Imagina, são duas crianças. A gente acaba criando muito forte essa identidade, assim, e essa repetição das cores e do estilo do projeto. Sim. E os clientes de vocês procuram vocês por terem visto projetos de vocês com essa identidade e querem justamente normalmente, isso? Sim. Normalmente eles se identificam com a linha que a gente trabalha e aí procuram querendo alguma coisa nesse estilo. O que pra gente é ótimo, porque é tão bom ter cliente que se identifique com os nossos projetos, que vejam as nossas redes sociais e que sabe o que quer, né? Curtam e que imaginem a casa deles nesse conceito, assim. Porque é então complicado. Daí já é meio caminho andado, claro. assim. É complicado um cliente que não sabe o que quer, sim, né? O que fica mudando de ideia, meio perdido, assim. A gente tem alguns artifícios, assim, que a gente usa primeiro para instigar eles a tentarem ver entender qual é o estilo, né? E aí depois, a gente usa muita referência, busca outros projetos para realmente exemplificar através de imagem aquilo que a gente consegue projetar e aí eles... Porque quem não trabalha com arquitetura muitas vezes vai fazer a sua casa e nem pensou, né, como quer. Só assim, sabe que quer uma casa. Só sabe que quer, mas não tem nem ideia por onde começar. Assim. Então a gente instiga bastante, assim, o nosso processo antes do projeto é um processo bem demorado, assim, de investigação, assim, de conversar, de fazer muito bem esse briefing. E nesse sentido, fazer eventos como Casa Cor ajuda bastante porque a pessoa entra no espaço de vocês, né? Vocês já fizeram vários anos, vários projetos. E até um dos motivos de a gente persistir é esse, é buscar clientes que se identifiquem com o estilo do nosso projeto. Eu acho que isso é bem importante para que eles se realizem depois também, né? E vocês, quando fazem um projeto numa mostra como Casa Cor, vocês procuram manter a identidade de vocês, o tipo de trabalho que vocês fazem para o cliente, ou vocês fazem eventualmente como desfile de moda, que dá uma enlouquecida para mostrar mais um conceito, uma tendência, uma ousadia? Como é que vocês lidam com essa questão? Não, a nossa ideia lá é mostrar bem o estilo do nosso projeto e principalmente fazer com que o ambiente fique muito real, assim. A gente sempre parte do ponto de partida de que a pessoa tem que se imaginar usufruindo aquele espaço, assim. Tem que... E claro que a Casa Cor é uma vitrine de novidades também, né? As pessoas querem ir lá para ver coisas que elas não viram ainda. Né? Então a gente tenta sempre conversar com os parceiros e que eles também nos digam o que eles querem mostrar, assim, que a gente tenta sempre encaixar o que é de vanguarda. A gente projeto. Tem imagens aí que a gente pode ir conversando e mostrando para exemplificar o que a gente está falando. Este projeto é de quando, meninas?
Esse projeto acho que foi finalizado em 2015 ou 2016, se não me engano, final de 2015. É uma casa bem clássica, assim, com elementos bem clássicos, mas com linhas bem contemporâneas. A gente usou muito branco, usamos espelho, o gesso é totalmente clean, com a iluminação bem discreta, assim. A gente usa muito a iluminação como recurso para valorizar o mobiliário. Sem aparecer muito a luminária. Sem aparecer muito. A nossa ideia é o efeito de luz. É o efeito, quase uma iluminação técnica. Exatamente. Né? A gente trabalha mais com iluminação técnica até do que... E a gente falava antes que vocês usam predominantemente linhas retas. Sim. Por que, meninas? Porque fica mais limpo? Eu acho que é uma questão de estilo, eu acho que valoriza e principalmente fica atemporal. Eu acho que hoje as pessoas, né, gostam de saber que vão investir numa coisa que daqui a alguns anos ainda vai agradar aos olhos, não fica tão, né, temático. A gente está vendo agora... Desculpa, Leone. Vai lá. E aí, então, a gente usa para contrapor com essas linhas retas revestimentos. Ali, por exemplo, a gente tem uma mesa de madeira que é bem mais, assim, rústica, mais pesada, com a palhinha. Então, por isso que os nossos projetos são mais limpos, assim, tem essa característica mais clean. E é interessante, especialmente nesse ângulo, né? A gente vê a palhinha, vê a madeira, vê a esquadria com preto, então tem uma harmonia, um contraponto delicado, né? Não é agressivo, mas existe, né? Isso. Não é tudo absolutamente no mesmo tom. Exatamente. Tem assim, a cor até aparece em algumas coisas pontuais, principalmente nesse projeto que o living era muito amplo, né? Então ele pedia que a gente ousasse em algumas coisas pontuais, mas no geral as linhas são mais clássicas. Mais clássicas e contemporâneas, né? O clássico não quer dizer que seja antigo, né? Assim, sim. Mas... Lá ao fundo a gente tem um revestimento na parede, meninas? Tem, à esquerda da a esquerda perto da porta. Ali é onde tem o pé direito duplo da casa, então tinha uma parede bem grande. Esse revestimento é da Espaço do Piso, é uma madeira natural. É madeira. É aquela que tem um tratamento quase patinado. Esse mesmo, um dourado, uma muito rusticidade, sutil, assim, é muito bonito. Sei. Eu estava curiosa de saber que material era aquele. E agora temos um escritório. Um projeto corporativo. Finalizado esse ano. Desse ano. A gente usou a pedra natural. A gente usou o Vulcana, que é um revestimento de quartzo, né? Que faz a vez uma pedra. E aí se repetiu, então, essa questão de a gente usar o branco com madeira e tem alguns elementos em dourado fosco para dar um toque mais... lá na estante, né? Isso. As estruturas de ferro são em dourado fosco. Interessante, porque ela dá um detalhe, né? Mas não grita, né? Exatamente. Certo. Coincidentemente. E aí o tapete vem com a estampa e sobe. Eu ia falar sobre ele. Nos dois projetos a gente tem os persas, né? A gente gosta bastante, assim, eles dão uma boa aquecida no espaço e vestem, assim, trazem aquele colorido. Sim, é interessante porque esse projeto é corporativo, né, como vocês disseram, e o tapete poderia estar numa residência, sim, né? Exatamente. Então as coisas não são mais separadas. Não. Isso aqui é de corporativo, isso aqui é residencial. Não pode misturar, não é assim, né? E hoje os clientes do corporativo nos pedem muito. Eu quero um espaço acolhedor, eu quero receber meus clientes, que eles se sintam bem, que eles sintam, nesse caso, no escritório de advocacia, que eles se sintam bem para falar sobre a vida deles, acolhidos. Né? Então, exatamente. Teve toda essa e agora a gente está vendo... É o mesmo projeto. Num outro ambiente com couro... E uma coisa que a gente usa muito que é a vegetação natural. Natural, graças a Deus. A gente sempre gosta de ter um espaço para ela, assim, ela é bem presente nos projetos. E essa planta é super resistente, né? Eu nunca lembro o nome dela. Vocês lembram, meninas? Fiz uma pergunta difícil. Na verdade, a gente tem uma pessoa que especifica, de acordo com o projeto, a posição, em função da iluminação e da incidência de sol, ela especifica pra gente qual deve ser a vegetação que a gente deve usar. Sim, se alguém quiser contribuir com a gente, nos dizer o nome dessa planta, o nosso WhatsApp é 51 9815 9990. Falem conosco e nos digam, gente, como é o nome desta planta que resiste a ficar dentro de casa e dura muito tempo. Eu queria lembrar o nome, mas também não consigo. Nos ajudem aí. Continuando,
Tem as poltronas de couro, então também eu acho que a gente busca muito também nos materiais essa questão, assim, de ser atemporal, né? Não... E é interessante que é um projeto de um consultório de advocacia e tem branco, ele é suave, não precisa ser só pesado, austero, passar aquela ideia de seriedade, né? Conceito de seriedade não precisa ser tão austero, né? Sim. E essa imagem que a gente está vendo... é um projeto residencial. Passamos para uma casa, um apartamento. Isso, um apartamento. Em Porto Alegre. Em Guaíba. Em Guaíba. Com uma vista linda do rio. Ai, que maravilha. Atenção, Guaíba, oi. Esse projeto tem destaque às obras, né? A gente usou 2 obras do Sérgio Lopes, que são bem marcantes. Sim, de Caxias, né? Caxias. De Caxias do Sul para Guaíba. E o Sérgio vai estar no nosso espaço da Casa Cor esse ano. Que bacana. Sim. Então, esse projeto ele é todo em tons claros, assim, os estofados são brancos, o tapete persa se repete. A gente usou um tapete mais contemporâneo, que é um patchwork de persa. Ele é estonado, é um patchwork. Ele é um patchwork bem usado, assim, bem... Como o nosso aqui do cenário, só que o nosso, ele é mais vivo, né? Sim, é que esse é bem, ele é gasto mesmo. Sim. A ideia é que... Sim, aquela ideia de estonado mesmo, né? Isso. E quando vocês usam móveis brancos, como aqueles que a gente viu antes, numa residência, vocês chegam a fazer capas ou vocês entregam para Deus? Assim? Não, na verdade... A pessoa não pode ter gato, não pode ter criança, não pode ter gato. Esse projeto não pode é um ter visita case, desastrada. assim, porque a gente, como arquiteta, ama o estofado branco e realmente fica maravilhoso. E essa cliente, a gente teve muita sorte, porque ela morava sozinha, então não tinha criança, não tinha gato, não tinha... Agora eu entendi. No caso dela, deu para usar o branco em função eu a vida inteira do perfil. Sonhei com o estofado branco, mas eu só consegui uma capa. Não fica muito tempo em casa, então ela topou e caberia ao estilo de vida dela, né? Sim, mas é muito bem bonito, fica, mas realmente usar. Nesse outro, a gente cuidou muito da questão dos tecidos, porque é um apartamento de um casal que os filhos não moram mais com eles, mas já tem neta e tem cachorro, então a gente usou até o tom claro, mas usou num tecido de alta performance, que é aquele que já vem de fábrica. Ele já vem de fábrica, ele não é impermeabilizado, ele já vem, o próprio tecido tem na trama um tratamento que evita que ele manche, que suje, enfim, ele é mais fácil de limpar. Olha então, que ele não absorve. Ele não absorve. Não é poroso. Tu passa um paninho assim até a mão e sai tudo. Que maravilha, gente. É maravilhoso. É o mesmo tem uma super projeto desse cores. É outro ângulo. Né? Isso, exatamente. E aí, de novo, a iluminação é delicada. Né? Exatamente. A gente conta com parceiros que nos, a Vértice, que nos ajuda no projeto luminotécnico. Então, tem todo um cuidado complexo, paralelo ao projeto arquitetônico, né? Ao projeto de interiores. Vocês saberiam dizer que lâmpadas foram usadas aí? Agora, hoje em dia, tudo LED. Sim, lâmpada LED, tipo LED, mas par 20, par 11... Tem de croica. Até 20, Ali eu acho que é tá com cara de equivalente mas de croica, porque é onde a gente consegue essa iluminação pelo mais calor dela, direcionada. Né? Tem uma carinha de Aquela outra luminária, a luminária central tem 2. Olha, a gente está quase terminando esse bloco. Eu achava bom a gente começar a falar deste projeto no próximo bloco, porque este projeto abre o começo dos projetos de vocês de Casa Cor. E aí a gente consegue ter uma ideia da evolução, enfim, das alternativas, das propostas de vocês para Casa Cor, que apesar de fazerem um projeto com a carinha de vocês, é um desfile de moda, ele tem que cumprir essa função, como a gente comentou. Tem um conceito. Conceito, de novidade, de trazer alguma coisa que faça a pessoa parar, que a pessoa não passe, né, sem prestar atenção em vocês. A gente vai a um intervalo, mas antes eu quero lembrar de novo que a gente tem o nosso WhatsApp para se comunicar com vocês e a gente quer muito ouvir vocês, quer que vocês contribuam, façam perguntas. Então, eu vou falar agora de novo o número. Nosso código, obviamente, é 51 e o número é 9815
9990. E a gente tem também o nosso hashtag, que é em letras maiúsculas, RDC, Arquitetura e Design. E eu quero dizer para vocês que vocês querem, quando querem rever alguma entrevista, ou mesmo quem participou, nós estamos com as nossas entrevistas, o nosso programa no Facebook da RDC TV. Entra lá, clica em vídeos, procura Arquitetura e Design, procura a data que tu queres e tu vai conseguir ver todo o programa, não é uma maravilha? Se não der certo, se vocês não acharem, ou não, enfim, vocês podem também entrar no site da RDC TV e lá no site vocês podem também acompanhar ao vivo ou verem os vídeos depois. Nos dois casos, também no Face, pode acompanhar ao vivo. A gente tem essa alternativa. Se você está fora de casa, está em algum lugar, está no escritório, quer dar uma paradinha para o café, uma hora boa para tomar um cafezinho, comer um bolinho e nos assistir. Se não tem TV, assistir no celular, no iPhone, porque a gente está com vocês de várias maneiras. Vamos agora ao intervalo e voltamos com essa dupla maravilhosa de meninas para falar de projetos de várias Casa Cor Rio Grande do Sul. Até já! Olá, voltamos com essa dupla Joana Deik e Maria Manuela Bento Pereira. A gente estava começando a mostrar projetos de Casa Cor Rio Grande do Sul que elas executaram. Aqui em Porto Alegre a gente estava vendo um projeto que foi executado em 2016, né? Isso. Lá no Petrópolis Tênis Clube, era uma copa. E louçaria. E louçaria, olha que linda. Foi nossa estreia na Casa Cor. Ah, certo. E aparece, inclusive, a arquitetura da casa ali, vocês preservaram. Foi, a gente ficou encantada com a janela, que era original do clube, e acabou que o projeto partiu dela, assim, a ideia até um pouco do uso dos materiais foi em função do que o próprio clube apresentava, assim, a gente tentou reproduzir um pouco o que tinha por lá, porque tinham características bem marcantes que valiam a pena aparecer no projeto. Sim. E à esquerda ali, eu não me lembro o que era a estrutura que tinha. Era um elevador de carga. Era o antigo elevador de carga do clube. Sim, aí vocês tiraram partido e transformamos num bar. Transformamos num bar. A gente escavou e transformamos no bar e, inclusive, deixamos a grade original ali, que era uma grade de... Isso, eu estava tentando lembrar, que eu achei muito curioso. E do outro lado tinha uma mesa, né? Isso, e a parte mais da louçaria mesmo, né? Então, propriamente dita. Era um espaço de 12 metros quadrados, Eleone, super pequeno. Mas tinha muita coisa interessante. Tinha muita coisa, né? E tinha o pé direito alto do clube, que nos favoreceu bastante, né? A janela, que era maravilhosa. Não parecia tão pequeno, parecia maior, né? Todo mundo se surpreende quando a gente se surpreendia quando a gente dizia 12 metros quadrados. Mas tem alguns recursos que a gente usa que ajudam, né? O piso subiu na parede da direita ali, atrás da mesa, então isso dá uma sensação de amplitude. Esse piso é o que? É madeira mesmo? É madeira natural. Agora eu não lembro bem, mas eram tacos e ele tinha já esse ar também meio desgastado, como se ele fosse um pouco rústico, antigo. assim. Sim. Da Indus Parquet também. Da Indus Parquet. E a gente tem duas cadeiras esqueleto, né? Sim, do Pedro Franco, a Xodó do Espaço. Que são maravilhosas. O design do Pedro Franco, para quem não sabe, a gente até hoje comentava lá em Bento, que ele foi a primeira empresa, a Latoff, a participar dentro do Salão do Móvel de Milão, né? O primeiro brasileiro. Ah, que legal. Ele é super empreendedor, ele era um designer, empresário, ele é curador, ele faz a ponte Brasil-Itália muito bem e ele próprio tem um trabalho maravilhoso. E vocês tinham na louçaria uma linha cromática também, né? Tudo estava mais ou menos em tons suaves de amarelo, de branco. E a gente tentou repetir muito as cores, assim, né? O branco que a gente usou no revestimento Liverpool, que é da Porto Belo, esse revestimento aquele ano, acho que foi talvez o primeiro ano que a gente viu ele no mercado. Era lançamento. Ele chamou muita atenção. Explodiu, assim, depois todo mundo passou a usar e vocês já tinham usado. É verdade. Então a louçaria repete um pouco do branco, né? A gente traz o verde, que nós tínhamos uma floreira ali
do lado da janela, né? Em toda a extensão da janela. Aquilo parece uma hortinha. Era uma horta, eram vários temperos. Isso é super tendência mesmo. Em Milão, as cozinhas tinham hortinhas pendentes, tinham hortinhas na base das cozinhas. Eram temperinhos e ali elas se deram super bem porque batia muito sol naquela janela durante o dia. E elas cresciam mais do que a gente gostaria às vezes. Era muito real, assim. A natureza. Esse ano que é Casa Viva, o tema da Casa Cor era ótimo, né? Porque vinham com tudo as plantas. Mas a gente usa muito a Casa Viva, assim, é parte dos nossos projetos. Certo. A gente sempre tem verde. Sim. E a Casa Viva, acho que não é só verde, né, gente? É a casa confortável, que acolhe as pessoas, que as pessoas conseguem conviver, vivenciar a casa, né? Tem alma, tem memória afetiva. E um pouco da integração também, não necessariamente o verde precisa estar dentro do espaço, mas que tu consiga ver ele, né? Eu acho que isso já tu pode trazer o entorno para dentro e isso já ajuda, né? Abrir a casa para a rua, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem outras imagens também de vocês de Casa Cor, mas eu gostaria de saber, vocês fizeram essa copa que foi bastante interessante, né? A questão do aproveitamento do espaço, porque eu lembro, a gente agora sabe o tamanho, mas era um espaço pequeno e super bem aproveitado. Sim. E agora a gente está vendo um outro espaço. Não é Casa Cor. Esse aí é qual? Projeto de cliente. Esse projeto foi finalizado o ano passado. Traz também o conceito da marcenaria, né? Das poltronas em couro. É um espaço, é um apartamento, é pequeno? Ele é um apartamento, é uma cobertura. Grande, na verdade. E os clientes já tinham a parte do estar pronta, mas eles nunca usavam todo ele porque faltava fazer essa parte da varanda ali. Então, eles nos chamaram para criar justamente um espaço de convívio. Para ficar, né? Para a família. As cadeiras em círculo, em torno da mesa, né? Ali onde tem espelho, a churrasqueira abre, então tem um bar com churrasqueira. Lá no fundo. Lá no fundo, junto do cinza. Aquilo abre... São portas de correr. São portas de correr, tá ali. que a porta da churrasqueira tá ali, tem um bar. Então, a porta da churrasqueira é em espelho. Isso, é em espelho. Uma alternativa, né? Interessante. E o mais interessante é que fica uma ideia de painel, então ninguém sabe que ali dentro tem uma churrasqueira. Uma churrasqueira. E é só a churrasqueira ali, tem um bar também. Bar, ele fica na lateral? Ele fica embutido dentro, de um lado a churrasqueira e de outro é o bar. Certo. São 4 portas que correm. Não parece ser tão grande, né? Na foto parece que é menor, assim. Sim, sim. Mas cabe muita coisa ali. E agora a gente está vendo de novo Casa Cor. Essa proposta Essa Casa Cor 2017, então, foi a do ano passado. Ano passado. Que a gente fez a suíte. Suíte para estar era o nome. Sim, e usaram uma meia parede, meninas. Na verdade, a gente tinha esse elemento da boiserie, ela fazia o contorno do espaço para trazer unidade, porque nós tínhamos, era uma suíte com 3 ambientes, tinha um pequeno estar, tinha a parte do dormir, do vestir e o banheiro. O banheiro lá no fundo, isso, né? Então a ideia de ter a boiserie meia parede era para que a gente conseguisse unir todos os espaços. Abraçar assim, todo o espaço. Eu lembro que tinha o estar ali na frente, a parte de vestir à esquerda aí, né? Aí o quarto a gente está vendo. E tem uma lareira ali, menina? Tem, a lareira era o elemento que dividia o estar da parte do dormir, assim, sim. Né? Então, e ela funcionava para os 2 espaços. Sim. Eram mais de 2 metros de lareira. Era uma lareira a gás. Uhum. Outro dia a gente mostrou aqui lareiras a álcool. Sim. E dissemos que tem alternativa a gás. Sim. Questões de segurança é bem interessante, né? Lareira a gás. E até as que estão vindo esse ano, a gente vai ter esse ano de novo, lareira a gás, ela tá vindo com mais dispositivos de segurança, então assim, não parece tem perigo. 3 válvulas, uma coisa assim, não tem perigo, né? Não existe a possibilidade de o gás vazar e tu não saber, né? Ela nem acende, ela nem liga se tiver vazamento, é bem... A lareira a gás é uma lareira muito prática, né, Leone? É uma lareira que tu aciona pelo controle e ela acende, né? Então, não tem a função de lenha que tem na lareira natural e na lareira tradicional, digamos assim. E a lareira a álcool tem toda a função de tu ter o álcool em casa, de tu comprar o álcool, né? Então, a gás é muito prática.
Ah, entendi. É muito prático. Porque ela fica associada à tubulação? Só tem que fazer as esperas, né? Tem uma, se tu não tiver a espera do gás já posicionado, tem uma obra para fazer. Como um split. Exatamente. Tu tem que levar o gás até aquele ponto, né? Se for álcool, daí não precisa, pode ser colocado em qualquer lugar, né? Certo. E a gente está vendo agora uma vista mais de frente. Isso. Eu ia perguntar que pedra era aquela da... Pedra-sabão. Pedra-sabão. Tão linda, Pedra né? do Cristo Redentor. E ela é uma pedra com alta resistência ao calor. A gente pedra-sabão. A pedra-sabão, a gente usou ela nesse projeto porque a ideia era ter uma lareira bem horizontal e a pedra ficaria muito próxima da chama da lareira. E era a única pedra que se prestava a isso. Olha, gente, que informação interessante. E a gente transformou a pedra, né, o desenho da lareira, transformamos em degrau também. Então é uma pedra super resistente para piso também. Certo. E a gente está vendo nos elementos todos, e acima da meia parede, daquele lambris com boiserie, a gente tem um papel de parede, né? Papel de parede. Ele parece um revestimento, uma coisa muito louca. Isso foi assim a novidade que a gente trouxe pro nosso espaço do ano passado. É uma linha importada da NLXL e esse padrão foi lançado na Feira de Milão em abril. Eu lembro, E aí a Casa Cor foi logo na sequência. Logo depois veio para cá. Agora, que bonitinha as duas falando, né? Vocês são super coordenadas, vão falar com uma coisa, depois a outra, né? Que mulher, em geral, fala todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa. Não, aqui é tudo muito delicado, muito elegante, muito interessante. Mas eu queria voltar um pouquinho à questão da paleta cromática de vocês, né? No caso da Casa Cor, tinha um toque mais amareladinho, mais marrom, né? E aí vem o verde natural. Porque não precisa ser um ambiente tedioso, um ambiente que não tenha cores tão vivas, tão fortes, tão diferentes, né? Você tem que saber só lidar com o tom. Esse ano a gente está vendo, a gente viu em Milão, e até eu brincava pela roupa de vocês, a questão do bordô, dos tons terrosos, né? E secos, assim, não são tons muito estourados, com uma exceção ou outra, mas na média... As cores estão vindo assim, mas tem cor, não é que não tenha cor. Tem cor, não, né? a gente tem essa, que nem a gente comentou, as cores e acabamentos que acabam um pouco se repetindo, mas não quer dizer que a gente não traga outros, né, para... Detalhes pontuais, assim, de alguma cor, né, mas... E vocês têm essa questão de composição, de texturas também, né? Sim. As texturas ajudam bastante nesse espaço que a gente viu. Não sei se a gente tem mais alguma imagem de projeto de vocês de Casa Cor, mas mesmo em projetos residenciais ou em Casa Cor, as texturas de um tempo para cá vieram com uma grande força pela indústria de revestimentos, né, que tem um mercado inacreditável, tem muita opção. Sim. E agora tem que saber usar, né, meninas? Tem. Porque excesso de revestimentos, o espaço fica parecendo um showroom, né? E se tu não coloca na medida também, não dá o efeito que tu precisa. Mas a gente tá querendo agora contar como é que vai ser o espaço de você da Casa Cor deste ano. A gente tem um vídeo para mostrar, para fazer um preview, né? Um preview, exatamente, do que vai ocorrer no espaço de vocês. Se estiver no ponto, o vídeo pode colocar para a gente ver. Eu sempre quis chamar o suíte, o chiclete. Chiclete, põe no ponto aí para a gente, por favor. Nesse nosso terceiro ano de Casa Cor, a gente veio com um espaço que a gente chamou de varanda urbana. A ideia é que o nosso espaço seja um refúgio, tanto físico quanto mental. O importante é que o espaço não seja um cenário, mas um espaço onde as pessoas consigam se imaginar usufruindo dele. E um espaço acolhedor, de integração com os amigos, com a família.
A gente tá assim, pateta, olhando o vídeo. Que lindo, meninas. Obrigada. E tá prontíssimo Tá tudo. pronto. A casa abre ao público só dia 28, não é isso? Eles estão finalizando a parte externa dos jardins, que com função das chuvas, né, foi complicado. As chuvas que recentes foram um grande empecilho, né, para finalização de jardins. Estão lindos, assim. Todas as casas estão muito bonitas. E o que tem de diferente neste ambiente de vocês deste ano em relação aos projetos de Casa Cor dos anos anteriores? A gente acho que incorporou bem o conceito da Casa Viva, assim, a gente gostou muito do conceito, da ideia e tentou trazer isso forte pro espaço, né? Acho que é bem um pouco daquilo que tu falou de ser um espaço aconchegante, das pessoas se imaginarem mesmo usando e ter esse conceito ali no mobiliário, na disposição e também... Nas texturas, o nosso espaço tem vidro, então ele se conecta muito com a natureza. Ah, sim. Tem muitas janelas, assim, e então a gente traz todo o jardim externo. Nas luminárias. Não foi só essa iluminação mais técnica, discreta. A gente ousou um pouco. Saíram do armário, da técnica. Aí quando eu vi aquela coisa... é bom variar, né? Fazer fazer até uma experiência impactar as pessoas. Sim, porque assim, é uma experiência, claro, né, meninas? Sim, claro. Quem passa pelos ambientes tem que ter um motivo para parar. Sim. Tem que olhar, né? Vocês escolheram tudo, todos os anos. Em cada ambiente tinha uma coisa, assim, que a gente parava e olhava. Os detalhes, né? Sei lá, o mobiliário, a cadeira, a louça, o armário, as cavas ali tão lindas. O Pedro Ariel, que é o curador da Casa Cor de São Paulo, ele sempre diz que a gente gosta muito de projeto cozy. Ele acha que a gente cuida muito do detalhe. Sabe? Do objeto decorativo, da obra de arte, da luminária certa naquele espaço, porque ela foi pensada para ali. Acho que a gente concorda com ele. Todo ano ele diz a mesma coisa. A gente não quer que o nosso espaço seja um cenário, né? Até que a gente fala no vídeo. Assim, é para a pessoa se imaginar, né? Que aquilo poderia ser na casa dele, assim. Não tem nada que... Agora, eu acho bem difícil isso que vocês fazem, de fazer um projeto com a identidade de vocês, conforme o trabalho que vocês executam no mundo real. Ao mesmo tempo... tem novidade, tem uma graça adicional ali, né? Porque tu não pode fazer um trabalho, um projeto previsível na Casa Cor e tá perdido, né? Porque aí a pessoa não vai nem lembrar. Passa batido, né? Passa batido, né? E hoje em dia se fala tanto de experiência, de humanização de ambientes, né? Da questão do convívio e até dos ambientes um pouco mais soltos, no sentido de da pessoa poder mexer em alguma coisa, se mudar e levar junto, né? Não ser, exatamente, não ser uma coisa engessada. Vocês conseguem fazer isso e que bom, né? Porque fica uma vitrine que a pessoa entra dentro e vivencia antes de contratar vocês, ou entende soluções, né? Isso mas, por favor, continue. Estão me fazendo sinal que deu. Por favor, continue fazendo ambientes com detalhamento, com essa coisa, porque isso, para quem está vendo a gente em casa, tem muito valor. Para quem visita a Casa Cor, tem muito valor como ideia e como entender o trabalho de vocês e até contratar, ou enfim, porque coisas que estão próximas da gente, que a gente poderia viver naquele espaço, é o que todo mundo quer, né, gurias? Mas a gente precisa encerrar, infelizmente, estou adorando essa conversa. A gente quer dar os contatos das meninas, da Joana e da Manuela. Eu tenho aqui, vou colar, está aparecendo no vídeo, 3207-6973. E tem o site das meninas, Joana e Manuela, manoela.com.br. Nós vamos ao intervalo e a seguir nós vamos falar com Adriane Mota, que tem tudo a ver com essa TV de onde estou falando com vocês. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada. Sucesso na Casa Cor, adorei, vem em primeiríssima mão. Estou muito grata a vocês por terem compartilhado com os nossos telespectadores. Esperamos todo mundo a partir do dia 28. Ok. Obrigada. Até mais. Até já, gente. Vai ficar bem tranquila. A Adriane Mota, que tem a ver, arquiteta,
com a nossa RDC TV. Me diz que está nervosa, imagina, ela conhece esse prédio de todas as maneiras, desde o princípio tu estás envolvida, ou logo depois que começou o processo da RDC TV, tu foste chamada, né, o Estúdio Mob foi chamado e tu participaste, teve equipe da TV aqui de engenharia, teve vocês, então tu tens envolvimento com algumas áreas, algumas questões aqui do prédio. O prédio estava em super boas condições, né, quando a TV começou o processo de implantação, então foi um serviço tranquilo, eu imagino, e que nos dá muito prazer conviver aqui nesse espaço. Queria saber o que tu queres nos contar desta televisão onde a gente está, e depois queremos falar um pouquinho sobre os outros projetos do escritório, que vocês fazem coisas bastante diversas, né? Sim, eu queria agradecer o convite, estou muito contente de estar aqui representando a Estúdio Mob. É um prazer voltar aqui como convidada. Passamos 2 meses intensos. Eu considero que esse projeto para nós foi uma grande aventura, porque fazer uma TV em 2 meses, Eleone, não é para qualquer empresa. A gente se dedicou bastante, foi muita energia envolvida aqui. É da série muito amor envolvido. Exatamente. Agora em televisão tudo é rápido, né, gente? Tudo é rápido, tem que resolver na hora e tal. Então a obra também tinha que ser nessa vibe, né? Exatamente. Nós fomos convidados para fazer uma reforma de uma TV. Quando a gente chegou aqui e se deparou com esse edifício, a gente pode perceber, eu gostaria que todo mundo que puder vir aqui conhecer, ficou muito legal, muito interessante. A gente vê que o edifício, ele se prestava para isso. A estrutura era incrível, né? Exatamente. Parece que tinham previsto que um dia a gente ia vir para cá. Exatamente. Poucas coisas nós tivemos que fazer. Foi uma reforma civil, a gente trocamos o piso, essa questão de requalificar os espaços com os materiais, mas novos ambientes, nós criamos poucas salas com vidro. Certo. Porque aí confere privacidade, não é? E ao mesmo tempo que as pessoas são integradas visualmente, né? Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo quer estar junto. Sim. Mas às vezes tem uma função ou outra que a pessoa precisa estar um pouco mais preservada, né? Exatamente. E aí o vidro é uma solução bastante boa. E a gente tem na questão da televisão conforto acústico, a gente precisa ter isolamento, toda uma questão. E aí entraram várias pessoas, né? Foi uma equipe multidisciplinar, na verdade, que fez, né? Porque entrou o pessoal de sinalização, entrou o pessoal de engenharia, vocês, né? Alguns outros parceiros em cenários específicos, né? Neste estúdio que a gente está aqui, que é o Estúdio 3, tem vários cenários. Um deles é o do Arquitetura e Design, no caso foi a BG Arquitetura que fez, a gente fez em 15 dias, também foi super rápido, mas pensando que a TV toda foi em 2 meses, foi tranquilo, aí gente da BG foi super tranquilo. O que é Estúdio Mob? Nós trabalhamos aqui na parte civil, que foi a reforma de toda a edificação. Nós tratamos do revestimento acústico dos cenários. Nós fizemos o estúdio de esportes, que eles chamam aqui como um dos estúdios principais. O dos esportes. O dos esportes. Os programas esportivos. Exatamente. Fizemos o estúdio gourmet e a gente está preparando novidades. Pois é, ela tem novidades. Voltamos a trabalhar aqui na RDC. Olha, isso significa que a gente vai ter um refresh nas imagens que você está vendo. Muito bom, muito legal. É preciso renovar, né? A televisão é uma coisa ágil, rápida, que conta notícias, novidades, vários assuntos. Então, o espaço tem que corresponder também, né? A pessoa tem que olhar para o prédio, olhar para os cenários e ver que ela está num espaço atual, né? Acho que a televisão... A gente está na rua Paraíba, gente, 297. É quase na Avenida Farrapos. E é uma rua lá da 7 de abril. Tem Câncio Gomes, 7 de abril e Paraíba. A gente mudou a cara da rua, né, com a fachada da TV, com as cores da televisão. Então, eu acho que os edifícios, os prédios, falando da edificação da rua,
os edifícios fazem a cara da cidade. Os edifícios são a cara da cidade, eles mudam a paisagem. Então, um edifício bem cuidado, uma fachada bonita, colorida, vira ponto de referência. Exatamente. As pessoas, é o lado daquele prédio colorido, é o lado da TV, na esquina não sei do que. Então, realmente, o arquiteto, quando faz um projeto, ele faz mais do que um projeto quando envolve edificação, ou a aparência da edificação voltada para a rua, né? E vocês têm vários projetos, inclusive fora do estado. Tem uma pousada em Rio Vermelho, aí vocês usaram containers. Sim. Então, vocês têm uma experiência já de estruturas diferentes, né? Nós trabalhamos bastante aqui no Sul. Dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Recebemos um convite para fazer essa pousada container. Estamos muito felizes porque o resultado é fantástico de uma pousada onde a gente vai montando como se fosse um Lego. Um brinquedo quase. Mas me conta, e questões térmicas, isso tudo, como é que vocês lidam com isso? A gente sempre que pensa no container, imagina, a gente está vendo na TV, gente, a gente não está vendo container, as imagens estão na TV. Tá, então vamos voltar para a TV, que a gente está vendo a imagem da TV. Isso aí é o Estúdio Gourmet. Sim. Sim, a gente viu antes aí também o Estúdio Gourmet. Toda a montagem aí, né? O paisagismo. A gente pensou em criar um espaço bem tropical. E gente, à noite está muito bonito, né? Ficou encantador. A ludoteca ficou muito bonita. Claro que isso era durante a obra, a gente vê algumas questões ali, uns equipamentos de limpeza e tudo, mas é legal também ver o making off, né? Aí a parte de interiores, eu tô te apresentando, mas tu tem que falar. Não, esse é o nosso banco de imagens, assim, enquanto a gente ia executando todos os espaços, nós íamos Sala de reuniões, tirando fotos, assim, não tem nenhuma foto ainda com os ambientes acabados. Ali os espaços sem tapetes, parece que não estão vestidos, né? A cabecinha da Andréia, nossa esse cenário ficou bem legal. Olha, e cá estamos nós. É muito interessante ver, porque eu sempre digo, quando a gente vê pronto, parece que era óbvio que fosse feito assim, ficou tão bem, né? Porque a gente tem que contar que a RDC tem 2 blocos, 2 pavilhões. Então, a gente, na rua a gente vê uma fachada contínua, tem um grande portão para os carros, um outro menor, a gente entra e aí a gente depara com dois pavilhões. O que é voltado, o que fica colado à rua, que é da parte administrativa, etc. E o outro dos fundos, que tem o Estúdio Gourmet à esquerda e tem o bloco de todos os estúdios, exatamente. Que são 5 estúdios. 5 estúdios. E essa parte técnica aqui com o suíte, o master e a recepção. Exato, a gente viu uma imagem até no começo ali das nossas imagens da recepção, que tem os tons bem claros e tal. O pessoal gosta muito quando chega, se sente acolhido, é aquilo que a gente falava antes com as outras arquitetas, que é preciso também acolher. Porque, em geral, tu falaste que estava um pouquinho nervosa, eu achei engraçado, né? Porque tu conviveste tanto aqui com a gente. Mas muitas pessoas chegam aqui um pouco temerosas e aí o ambiente é super acolhedor. A TV é acolhedora, né? O paisagismo, a pessoa entra na recepção, aí a gente recebe, mostra os estúdios. Eu sempre gosto de trazer os entrevistados ao estúdio antes deles entrarem no ar, para entender onde vão sentar e ver como é que as coisas fluem, para ver como é tranquilo. E o cenário, tanto o cenário do programa, quanto o espaço todo, a arquitetura fala, ela tem voz com as pessoas, ela passa uma sensação, né? Uma das lembranças que eu tenho na vida é de ter ido em Washington, no Museu do Holocausto. Então, tu chega no ambiente, aquilo já te aflige. A arquitetura foi feita para tu entrar naquele mal-estar, naquele incômodo de uma coisa que foi horrível para a humanidade. Aqui não, a gente entra num lugar prazeroso, bonito, colorido, que as pessoas vêm para compartilhar assuntos. Né? E o que tu poderia compartilhar com a gente de histórias desse processo todo e dessa TV em relação à tua experiência com outros projetos? Tu fizesse uma pavimentação na Casa Cor. A gente está trabalhando na Casa Cor, né? Ali na frente da Casa 6.
Não? Nós estamos trabalhando em frente em toda a parte externa. Eu acho que eu te vi por ali, achei que era a gente está tratando de toda a pavimentação. Até as meninas do bloco anterior estavam comentando, agora é mais ou menos o que falta na casa. A gente teve que dar espaço a todas as equipes que estavam fazendo as casas em si, porque era aquele entra e sai. E daí como é que a gente vai parar tudo e fechar para poder tratar da pavimentação? Então agora a gente está correndo para dar tempo. Sim, problema pequeno não é contigo, né? Vamos fazer uma área externa, num período chuvoso, exatamente, onde todo mundo tem que terminar o seu trabalho antes, depois a gente vai e faz o nosso, né? Assim, quase às vésperas. E eu vi que tem umas aplicações de cerâmica, né, que faz parte do teu projeto. Não, qual é a tua parte? Nós onde começa e onde termina o teu trabalho de pavimentação da Casa Cor? Nós fomos convidados a participar da execução do Casa Cor em parceria com o escritório Arquimove. Eles nos convidaram, eles estão tratando de todo o paisagismo e a pavimentação. E nós entramos aí na execução da pavimentação. Tá espetacular o projeto delas. Vai ter balanço com elementos de madeira, sabe? Tá super interessante. Então, vocês entraram com a parte de cumprir o prometido, é isso? Com o prazo curto. Choveu, mas quem se importa com chuva? Tem que dar certo. É mais ou menos como um programa ao vivo. Tem que vai dar certo porque tem que dar. Então, tem prazo, tem que inaugurar, as pessoas têm que chegar. Eu queria falar ainda sobre a TV, uma coisa assim que eu acho muito interessante. Tu falaste agora de como é que está a rua, o ambiente externo com a chegada da TV. E daí tu falaste das cores muito vivas. Eu acho que a gente quis trazer esse ambiente, um ambiente sóbrio aqui para dentro e onde se destacassem fossem as cores da TV. Porque a gente não pode negar que o roxo, o rosa, traz uma alegria. Então, essa pureza de cores, onde a gente traz o cinza, o vidro, mais o metal, não pesam tanto quanto se tivéssemos posto outros materiais, outras cores, né? É verdade. E aí, esse contraponto é que dá um ambiente agradável, Isso. né? Tu penetra num outro mundo a partir daquele colorido todo que tu vê na rua. Quem viu antes e viu depois, né? É totalmente diferente, né? Eu acho que casou super bem, assim, usar essas cores aqui dentro, sabe? É muito vibrante. Eu acho que é a cara de uma nova TV também. Sim, começar uma TV do zero é uma experiência, uma aventura, né, que tem que ser bem marcante. Exatamente. Não é? Mas parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Né? A gente usufrui desses espaços todos e os nossos entrevistados também. Eu quero mostrar para vocês uma revista em primeira mão que vai ser lançada hoje à noite aqui no DC Shopping, que é a revista Visual Design, para esta câmera aqui, e em cuja eu tenho uma coluna sobre design. Então, a gente vai estar no DC hoje à noite lançando este mais recente número da revista, que trata dos assuntos que a gente tanto ama, né? Que são arquitetura, design, um pouco de arte, é o que nos move, é o que nos faz criar e viver. E eu queria chamar, então, os dados do teu escritório, do teu estúdio, do teu telefone, se alguém quiser fazer contato, como é que fala contigo? Acessem o nosso site, que é www.estudiomob.com.br. Ali o pessoal... Ali o pessoal vai ver o nosso endereço, as nossas redes sociais, vai nos conhecer um pouquinho, porque tem um pequeno portfólio. A gente também não tem tempo para cuidar da nossa casa, para alimentar nosso site. Certo. Muito obrigada. O programa de amanhã vai estar super bacana, a gente vai continuar falando de Casa Cor. Vai estar aqui uma das franqueadas, a Karina Capa Verde, a Karina com a Claine de Mello, que é curadora,
e vai estar Larissa Batista, que é designer, Selma de Sá, arquiteta de São Paulo, que vai passar em Porto Alegre, vem especialmente aqui, vai ser bárbaro conversar com ela, e a Jura Nicareta, que é de Lajeado. Gente, beijo, até amanhã. Fiquem conosco. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.